Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 38. Na aula de número 38, objeto de conhecimento, formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. E no detalhamento, motor de combustão interna. Então vamos à nossa aula. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula aqui, olha, à beira de um igarapé. E geralmente quando nós estamos aí na beira de um igarapé ou de um rio, né, a gente costuma ouvir aí os barulhos de algumas embarcações que passam pelo ambiente. Então você reconhece aí este som? Observe aí. Olha só, esse som aí é bastante conhecido, né? É de um barco, ou também chamado barco de linha, né? Muito comum na nossa região. Mas ele não é o único tipo de embarcação, nós temos ainda outra embarcação que faz bastante barulho também. Então, olha só. São aí as rabetas, né? Famosas rabetas que fazem aí esse barulhinho. E esses barulhos, esses sons, pessoal, eles vêm aí dos chamados motores. E o que seriam então os motores, né? Um motor, gente, ele é um dispositivo que converte outras formas de energia em energia mecânica. Ou seja, dentro desses motores, eles vão trabalhar aí de alguma forma para converter uma energia que pode ser aí de uma reação química, por exemplo, para uma energia motor, uma energia mecânica que vai impulsionar então essas embarcações, né? Agora a gente sabe que existem diferenças entre esses motores. Um motor de linha, né, de um barco de linha, ele é diferente de um motor de rabeta, certo? E aí é sobre isso que a gente vai aprofundar a nossa aula de hoje. Mas antes a gente precisa entender que o nosso organismo, ele também é uma espécie de motor. Então vamos observar. Nós estamos vendo aqui, né, que o nosso corpo ele se movimenta, né? E para se movimentar, ele precisa então dessa estrutura óssea, né, do nosso esqueleto e também dos músculos que fazem então esses ossos se movimentarem. E para que isso aconteça, pessoal, foi necessário antes ter uma energia para o funcionamento das nossas células. Então, assim como em um motor existe ali a conversão de um tipo de energia para outra, que é a mecânica, no nosso corpo não é diferente, né? É necessário ali haver uma energia que foi gerada a partir da combustão de algum combustível, né? E no caso aqui do nosso corpo humano, o nosso combustível é o alimento, certo? Mas para a gente entender melhor, vamos analisar aí essa transformação de energia que ela ocorre lá dentro das nossas células. Então observe aí. Dentro das nossas células acontece a chamada respiração celular. E como é que vai acontecer essa respiração celular? Primeiro a gente precisa conhecer uma organela que fica dentro das nossas células, que é essa daqui, olha, a mitocôndria, tá? Você já deve ter ouvido falar sobre a mitocôndria. Elas são uma espécie de usina geradora de energia para o nosso organismo, tá? E aí o que que vai acontecer, né? Para nós gerarmos energia, é necessário aí haver a alimentação, né? Então, aqui a gente está vendo uma reação que é gerada pela glicose e também pelo gás oxigênio. Então, essas duas moléculas, elas vão reagir, tá, gente? Então, da onde vem essa glicose? Essa glicose, ela vem do nosso alimento. Então, quando você consome um alimento, né, você está consumindo ali algumas moléculas, essas moléculas são quebradas e quando a gente consome, por exemplo, carboidratos, né, no nosso pão, no nosso macarrão ou nas frutas, né, esse carboidrato ele vai ser quebrado em moléculas menores que são justamente aí a glicose, tá? E é essa glicose que vai ser transportada para as nossas células e vai ser levada então até
a mitocôndria. Mas a gente também, né, precisa da presença do oxigênio. E da onde vem esse oxigênio, gente? Ele vem, então, da nossa respiração, né? Mas que também é chamada de ventilação pulmonar, né? Seria o nome mais apropriado, tá? Então, quando você respira, você está aí inalando esse gás oxigênio que vai entrar também nas suas células e vai ser transportado aqui para dentro das mitocôndrias. Então, quando eu tenho aqui uma reação da glicose sendo quebrada ali, né, com a presença do oxigênio, a gente vai gerar um outro produto, né? A gente vai gerar aí energia, tá? E essa energia, ela vai ser aí resultado, então, dessa combustão, ou seja, dessa queima desse combustível que é a glicose juntamente com o oxigênio. Mas como toda reação de combustão, de consumo de combustível, vai ser gerado também um resíduo. E aí, no caso, os resíduos são o gás carbônico e a água, tá? Então, o gás carbônico, a água e a energia, eles são produtos dessa reação que acontece aqui entre a glicose e o gás oxigênio. E o nosso corpo, gente, ele só vai ter energia para funcionar se ele estiver aí na presença, né, dessas duas moléculas, tá? Das moléculas aí de glicose e de oxigênio para gerar a energia necessária para o funcionamento do nosso organismo. Então, sem isso, não vai ter energia, né? E aí a gente pensa, o que isso tem a ver com esses motores, né? Tem tudo a ver, porque dentro desses motores, que a gente chama de combustão interna, acontecem também reações químicas de queima de combustíveis para gerar uma energia para fazer esse motor funcionar, e esse motor vai gerar ali, né, um movimento, seja para uma embarcação, seja para um carro, né, para uma motocicleta. Então vai servir aí para gerar essa ação, esse trabalho, tá bom? E a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que seria esse motor de combustão interna. Então, o motor de combustão interna, ele é uma máquina térmica, tá? Que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica a partir da explosão de uma mistura de ar e combustível. Então, esse motor aí de combustão interna é o motor utilizado nesses veículos, né? Nos automóveis, que é muito comum a gente ver, né? E aí, como é que acontece? Vai acontecer uma reação química dentro deles, e aí vai gerar uma explosão. Essa explosão controlada, obviamente, vai então servir, né, para impulsionar o movimento desse motor, tá certo? E aí, dentro desse motor, gente, existem algumas peças que são bem específicas, que a gente precisa conhecer e entender, né, qual é a função de cada uma delas. Então, vamos observar. Nós temos aí, dentro de um motor de combustão interna, algumas estruturas que são bem importantes, tá? Então, observe aí, né, que essa peça, ela é uma unidade dentro desse motor, tá? Então, toda essa peça aqui é uma unidade, e esse motor pode ter várias dessas unidades, certo? Primeiro, a gente vai observar aqui, olha, que existem válvulas, tá? A válvula de admissão e a válvula de escape. No caso desse motor de combustão interna, essa combustão, essa queima do combustível vai acontecer aqui dentro, olha, dentro dessa área, tá? Desse cilindro. Então, aqui é uma espécie de cilindro que vai receber o combustível para ser queimado. Nós temos ainda o pistão, que é essa peça aqui que vai ficar em movimento. Horas ela vai estar aqui em cima, horas ela vai estar um pouco mais abaixo. Quem é que vai puxar ela para cima ou impulsionar para baixo? Vai ser a biela, tá? Uma peça aqui que ela fica fixa, né, unida a esse pistão, mas ela vai ser movimentada por essa outra peça aqui, olha, virabrequim, que ele vai então movimentar, vai girar nessa essa biela, fazendo o pistão também movimentar. E aí, quando que acontece a entrada, né, de combustível para ele ser consumido? Ele vai entrar, pessoal, pela válvula de admissão, tá? Então, essa válvula ela vai se abrir,
vai haver a entrada de ar juntamente com esse combustível, tá? Aqui dentro. E aí essa entrada de ar ela é importante, né? Porque só vai acontecer aí a ignição, a explosão que precisa acontecer na presença de oxigênio, semelhante lá ao que a gente viu nas nossas células, tá? E como que vai acontecer essa ignição? É necessário aí a presença de uma peça chamada vela de ignição, certo? Essa vela, pessoal, ela vai soltar uma faísca, semelhante àquela que nós temos nos fogões elétricos, né? Você aperta ali o botão e solta uma faísca. Essa vela de ignição vai fazer algo semelhante. E aí, imagina, essa faísca vai entrar em contato com o ar e com o combustível, vai gerar ali uma reação química, uma explosão, né? Que vai, então, expandir toda essa área, fazendo com que o pistão desça, tá? Depois, gente, toda essa pressão, ela vai ser, né, consumida aqui, esse combustível vai ser consumido e vai gerar um resíduo. Esse resíduo vai sair pela válvula de escape, né, que vai se abrir e vai liberar aqui os gases, né, que foram resultantes dessa queima desse combustível, tá? Então, só para você entender, olha, a válvula de admissão vai liberar aqui a entrada do combustível e do ar. A reação química aqui de explosão vai acontecer aqui dentro desse cilindro, né, desse local aqui aonde vai entrar o combustível. A vela de ignição vai fazer, então, nessa ignição, ou seja, vai tornar possível, né, que esse combustível seja consumido. E aí esses gases resultantes vão sair aqui pela válvula de escape, né? E aí geralmente vai sair pelo escapamento, né, de um carro, de uma moto, tá certo? Então essa é uma estrutura aí básica, né, de um cilindro dentro de um motor de combustão interna, certo? Bom, e esse grande feito, pessoal, esse motor, né, apesar de ser tão comum para a gente no nosso dia a dia, ele não existiu sempre, né? Então foi uma invenção humana e foi então criado, tá? Aí por uma pessoa muito importante que a gente vai ver agora, olha, é o Nicolaus August Otto, né? Tanto que esse motor é chamado motor de Otto, certo? E aí quem foi, né? Então, Otto, pessoal, foi quem inventou e construiu o primeiro motor de combustão interna de 4 tempos. Por que 4 tempos? Porque vai haver ali alguns processos que vão ser divididos em 4 etapas, tá? E aí ele determinou aí o ciclo teórico sobre o qual trabalha o motor de explosão em 1876, o conhecido ciclo de Otto. Então, esse motor que foi criado, né, ali foi inicialmente criado, né, por Otto, gente, ele é um motor, então, que é utilizado até hoje, né, aquela ideia que foi gerada ali por esse homem, né, está sendo utilizada até hoje, certo? E ele criou, então, essa tecnologia, né, se nós podemos chamar assim, no período de Revolução Industrial e revolucionou ali na época, né, porque eram utilizadas máquinas a vapor. Então, era muito comum utilizar máquinas que eram movimentadas pelo vapor de água. E aí, quando ele tornou isso possível, né, esse motor, então a gente percebeu ali um avanço, né, tecnológico que melhorou a vida das pessoas, deixou ali as pessoas um pouco ganhando tempo, né, porque também para movimentar uma máquina a vapor necessitaria de tempo, necessitaria ali de algumas questões, né, que esse motor veio trazer uma solução, tá? Então, foi algo assim revolucionário mesmo na época. Mas como funciona aí esse ciclo de Otto, né? Vamos observar. Ele se caracteriza pela ignição por faísca, que é o que a gente viu ali no nosso modelo, né, representado pela vela. É o mais comumente utilizado em automóveis de passeio e motocicletas. Divide-se ali em 4 etapas, que são esses 4 tempos que a gente observou ali, né, na nossa informação, que é a admissão, que é o momento que esse motor, esse cilindro recebe então o combustível e o ar. A compressão, que é quando há mesmo ali, né, esse combustível vai ficar comprimido naquele espaço do cilindro. Vai haver a combustão, que é ocasionada ali, né, por aquela ignição.
e depois a exaustão, que é a saída, né, daqueles resíduos de dentro desse motor. Mas para explicar melhor, mais detalhadamente, né, eu contei com a ajuda aí de um amigo da física, então vamos observar. Olá pessoal, eu sou o professor William Costa, sou professor de Física aqui do CMEAN e hoje nós vamos falar sobre o ciclo de Otto. O ciclo de Otto ele foi inventado por um físico francês chamado Otto e o Otto ele criou um ciclo dividido em 5 fases. A primeira fase é a admissão, quando o pistão ele aspira, a válvula é aberta e o pistão aspira uma mistura de ar e combustível, tá certo? Logo na sequência, a segunda fase é a compressão. Aí comprime essa mistura de ar e combustível e logo na sequência nós temos a terceira fase, que é a explosão. Na explosão, essa mistura está comprimida e vai uma centelha, uma faísca ali. Uma faísca nessa mistura de ar e combustível que faz com que ocorra a explosão, que é o nome da terceira fase. Logo na sequência, após essa explosão, há a expansão. Nessa expansão, o ar sobe, tá certo? E aí nós temos na sequência, quando o ar sobe, o que nós temos? Nós temos a descarga. A válvula vai ser aberta e essa mistura aí de ar e combustível que já foi consumida pela chama, ela vai sair para o escapamento. Isso fez com que nós tivéssemos a construção do primeiro motor de combustão interna. E esse motor de combustão interna do ciclo de Otto, normalmente ele é alimentado por combustíveis mais leves, como a gasolina, o álcool e o gás. Muito bem, como a gente viu aí, né, o nosso funcionamento do motor de Otto, mas ele não é o único tipo de motor, tá? Nós vamos ver aí que existe um motor a diesel, que foi criado então por essa pessoa, olha só, Rudolf Diesel, tá? Ele também, né, trouxe uma ideia que revolucionou aí o seu tempo. Então vamos conhecer um pouquinho da história sobre isso. Então, em 1892, Rudolf Diesel desenvolveu o primeiro motor de ignição por compressão de carga compactada. Então, o motor de diesel revolucionou a indústria, substituindo os mecanismos a vapor, que eram enormes, e na época responsáveis por mover locomotivas e transportes marítimos, tá? Então, Rudolf Diesel desenvolveu aí o motor de ignição por compressão de carga compactada. Não necessariamente, né, esses motores vão utilizar apenas diesel, tá? Mas geralmente é comum a gente observar em grandes automóveis, né? Em automóveis que são ali, né, de muita carga, né, que precisam transportar grandes cargas e aí vão suportar mais, né? E aí nós temos então que esse ciclo do motor diesel são aqueles que aspiram o ar, que após ser comprimido no interior dos cilindros, recebe o combustível sob pressão superior àquela em que o ar se encontra. Então, diferente do motor, né, de Otto, que a gente viu que precisava de uma vela para fazer a ignição, no caso aí do motor de diesel, nós vemos que é um pouco diferente. Aquela vela não vai existir, tá? E também não vai haver ali a mistura do ar com o combustível. Primeiro vai ser injetado o ar, esse ar vai ser comprimido, só posteriormente aí que nós vamos ter uma injeção, né, do combustível, e aí quando se une, né, com esse ar comprimido, faz ali uma explosão, né, gerada por essa reação química, tá certo? E aí, para a gente entender também um pouco mais detalhadamente, eu contei novamente com a ajuda aí do meu amigo de física, né? Então vamos observar. Olá pessoal, eu sou o professor William Costa, sou professor de Física aqui do CMEAN e hoje nós vamos comentar sobre o motor diesel, o ciclo de diesel, tá certo? Bom, esse ciclo ele foi pela primeira vez mostrado para o mundo, patenteado em 1900 e nele se utilizava um óleo de amendoim como combustível. Mas vamos lá, olha, para entender o ciclo de diesel, que é feito com combustível hoje, cujo nome é diesel, ele é dividido em 4 fases. No primeiro é a admissão. Nessa admissão a válvula é aberta e o ar ele entra ali no nosso cilindro, tá certo? Logo na sequência nós temos a compressão. Na compressão esse ar ele é comprimido até um certo ponto e ali injeta-se o combustível após essa compressão, tá certo? Logo na sequência
Como a pressão e a temperatura ali são muito altas, após a injeção do combustível, ocorre uma explosão. Essa explosão causa uma expansão do nosso pistão. Quando essa expansão ocorre, o combustível ele é consumido e logo na sequência nós temos ali a abertura da válvula que faz com que esse ar que já foi consumido, ele saia, tá certo? É a fase da descarga. Bom, esse é o ciclo de diesel que é responsável pelos motores a diesel. Muito bem, então a gente viu, né, que esse tipo de motor, gente, ele é mais comum em caminhões, em trens e até mesmo naqueles barcos de linha, né, como nós vimos lá no início, tá certo? Bom, agora que a gente já sabe, né, como é o funcionamento de um motor de ignição interna, a gente vai tentar ali, né, entender um pouco sobre como é a diferença dos motores que tem ali uma nomenclatura. Por exemplo, qual é a diferença entre um motor 1.0 para o motor 2.0? Então, vamos entender aí sobre isso. É muito comum a gente ver nessa classificação dos motores, quem vai adquirir um automóvel, procura saber, né, qual é o tipo de motor, tá? E nós temos aí vários tipos, pessoal. Tem aquele que é 1.0, 2.0, 3.0 e assim por diante, né? Podem ter outras nomenclaturas também. E aí esse 1.0, ele está mostrando para a gente ali, né, uma unidade de medida, tá? Então, aquele motor 1.0 é que vai precisar de 1 litro de combustível para começar ali a funcionar, né, para funcionar o seu motor, tá? Esse 1 litro de combustível, ele vai ser distribuído, então, naqueles cilindros que a gente observou aí o funcionamento deles, certo? Aí a gente observa que geralmente os motores 1.0 são para carros, né, mais simples, que são os mais comuns, né, de passeio, tá, utilizados pelas famílias. E a gente também tem outros tipos de motores, que é o 2.0 e o 3.0. Aí você já observa que muda até mesmo, né, a aparência do carro, porque geralmente esses motores são considerados ali melhores, né, que são mais potentes, tá, que são mais ágeis, né, que podem alcançar altas velocidades. E qual é a diferença? Que, diferente do motor 1.0, o 2.0 vai utilizar 2 litros de combustível para fazer o mesmo trabalho que o 1.0, assim como o 3.0, que vai utilizar 3 litros de combustível, né? Na prática, gente, isso vai mostrar para a gente um pouco, né, sobre a potência aí desses motores, tá? Então, quem busca ali uma potência maior, vai geralmente buscar ali um motor que seja 2.0, 3.0, né? Mas não necessariamente quer dizer que esses motores sejam totalmente eficientes, né? Só para você ter uma ideia, nós temos aí alguns carros que são muito comuns, que um de modelo de 1992, por exemplo, né, que é muito comum, ele é um carro básico, né, que na época de 1992, sendo 1.0, ele tinha potência ali de 47 cavalos, por exemplo. Mas atualmente o mesmo carro, né, com a mesma nomenclatura, mas com um novo modelo, né, com um motor mais moderno, que também é 1.0, no ano de 2018 ele tinha ali 77 cavalos. Então quer dizer, não necessariamente o motor 1.0 não é bom, né? Vai depender muito do modelo, da marca, né? E do que o proprietário também está buscando ali de eficiência nesse motor, né? E para a gente entender melhor como funciona a distribuição do combustível nesses carros, né? Vamos observar. Todo motor possui cilindros, tá? O que você está vendo aí são as peças que ficam dentro desses cilindros, que são os pistões, né? E aí esses cilindros, eles se dividem, a quantidade de combustível que cada carro tem para trabalhar. Então, se eu tenho ali um carro que tem 3 a 4 cilindros, geralmente em linha, né? A gente vai ter aí um determinado volume de combustível que vai sendo utilizado para ser consumido, tá? Então, como é que funciona na prática? Observe aí. Um motor de 4 cilindros vai dividir aquele 1 litro, né, em 4. Ou seja, um carro 1.0 que vai ter 4 cilindros, ele vai consumir 1 litro
nesses 4 cilindros. E aí vai ser dividido, cada cilindro vai receber aí 250 ml, né? Já um motor de 6 cilindros, ele vai dividir os 3 litros, né? No caso aí de um carro 3.0, em 6, tá? E aí ele vai consumir 500 ml para cada cilindro. Ou seja, se a gente for comparar em questão, né, de economia, pessoal, o motor 3.0 ele gasta mais, ele consome mais, né? É o que as pessoas costumam falar que bebe mais, ou seja, porque ele gasta mais combustível. E o carro 1.0, ele é mais econômico desse ponto de vista aí de consumo de combustível, tá? Então, agora você já está aprendendo, né? Quando for adquirir o seu futuro carro, o que você vai analisar e o que é mais importante para você, né? É uma vantagem aí de potência, né? De agilidade, ou será que é uma questão ali de economia que você vai analisar, né? Para poder adquirir aí o seu tão sonhado carro, né? E a gente vai entender melhor sobre essa questão aí de cilindros, né, dentro de um motor. Então, observe aí, olha, que nós temos aqueles motores que vão ter 4 cilindros em linha, tá? Então, é o mais comum da gente observar nos carros de passeio, né, que ele vai ter aí essa forma, tá? E como você observa, eles não trabalham todos ao mesmo tempo, eles vão se alternando para fazer, então, né, controladamente o consumo desse combustível. Mas existem aqueles carros que vão ter ali, né, outros tipos de cilindro, tá? Que são, né, aqueles V8, V6, ou seja, que vão ter mais válvulas, certo? E aí, geralmente, essas válvulas, elas vão ocupar um espaço, né, considerável dentro do capô de um carro. Por isso que eles desenvolveram, né, um outro formato aí de cilindros, tá? Então, vamos observar aí na nossa sequência, olha, que é o formato em V. Então, você observa que ele está numa disposição diferente daquele outro que era linear. Então, geralmente em carros que tem ali 6 válvulas, 8 válvulas, né, diferente daquelas 4 que a gente viu anteriormente, vai acabar ocupando mais espaço. E aí foi necessário criar, então, um modelo que ocupasse menos espaço, sem deixar, né, de fazer aquele trabalho que fazia anteriormente, né, ou de deixar esse carro também mais potente, tá certo? Então, a gente vai observar aí, né, nos diferentes modelos de carro, nas diferentes marcas, né, cada um vai oferecer um tipo ali de benefício. Então, cabe, né, o consumidor olhar, analisar o que seria mais interessante para cada um, né? Então, a gente aprendeu aí bastante sobre o funcionamento de um motor, né, de como funciona essa combustão interna. A gente viu que esses motores, eles vão precisar ali de um combustível para funcionar, vão precisar consumir esse combustível e, como resultado dessa combustão, eles vão gerar ali um resíduo, né? E esse resíduo, pessoal, muitas vezes ele é um resíduo que é poluente, tá? Que pode trazer prejuízos aí para o meio ambiente. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Será que esses motores, esse motor de combustão, ele seria mais um mocinho ou seria mais um vilão, né? Então, observe aí. Olha só, então os carros, pessoal, eles são, né, veículos muito importantes para o nosso transporte, né? Diariamente nós estamos aí utilizando, seja os de grande porte ou os de passeio, né? Acontece que esses motores a combustão, eles geram muita poluição para o meio ambiente, né? Primeiro, pode ser uma poluição sonora, né, no sentido de barulho, de ruído mesmo, mas também uma poluição ambiental, quando eles emitem ali gases, né, de efeito estufa, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, e também outros gases que são nocivos à saúde humana, né? Geralmente, a quantidade de carros, né, que vem sendo adquiridos nos últimos tempos, né, as pessoas têm cada vez mais alcançada aí, né, a aquisição desses carros, provocam engarrafamentos intermináveis, né? Imagina cada pessoa tendo um automóvel, indo às ruas, né, em horários de pico, vão gerar aí esses engarrafamentos. A gente percebe também uma ineficiência, né, no transporte, porque, afinal de contas, eles vão consumir combustíveis que a gente chama de combustíveis fósseis e que não são renováveis, né, que vão trazer prejuízos aí também para o meio ambiente. E como alternativa, a gente percebe ali o crescimento de carros elétricos, como você está observando aí na nossa imagem, né? São carros que são alimentados pela eletricidade.
não vão demandar aí de recursos, né, como a gasolina, o diesel, que são combustíveis fósseis. Mas, infelizmente, eles ainda não estão tão acessíveis, né, para a maioria das pessoas, porque realmente custa um pouco mais caro, né? Mas, do ponto de vista aí ambiental, ele seria uma ótima solução para eliminar aqueles gases poluentes que são emitidos por carros que têm motores de combustão, certo? Bom, então a gente aprendeu bastante. Eu espero que você tenha gostado de todas as informações e até uma próxima.